bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Todos nós juntos aqui para mais uma transmissão, né? Então esse é o momento onde você vai se acomodando aí de algum jeito, de alguma forma, para que nós possamos já começar a falar sobre o PNL e a estratégia da vitória, né? Nós sempre damos uns minutinhos para que você possa botar o foco da sua atenção aqui e aproveitar e convidar aquelas pessoas que vocês conhecem, que têm interesse em saber. Eu vou apresentar minhas amigas e colegas e queridas Catarina e Dionara, que estão aqui de novo comigo, né? A gente está fazendo sempre essas interações. E antes que a gente comece a falar sério, vamos... Olá, Ruviana, está chegando, tudo jóia? Eu vou pedir para a Catarina se apresentar e falar um pouquinho o que é que a gente vai falar daqui a uns 3 minutinhos, 5 minutinhos, que é para vocês falarem com o pessoal que vocês conhecem. O pessoal está chegando aqui no Facebook, aqui no YouTube. Vamos lá, Catarina, boa noite. Boa noite, meu nome é Catarina Chaves, eu sou psicóloga, sou programadora neurolinguística, coach e hipnoterapeuta, né? A nossa proposta aqui, né, é tornar a PNL cada vez mais conhecida das pessoas. E especificamente nessa live de hoje, a nossa proposta é fazer as pessoas terem conhecimento que a PNL ela já existe na vida de todo mundo, né? O que o Bandler e o Grinder fez, inclusive eles colocam isso em um livro, o que eles fizeram, né? O que eles simplesmente abriram a caixa preta do que acontece no nosso cérebro, né? Eles pegaram pessoas que tinham comportamentos, né? Que faziam coisas de excelência e modelaram essas pessoas e viram, né? Como se eles partissem, parte a parte. Como é que essas pessoas estavam fazendo isso? Como é que essas pessoas estavam conseguindo esses resultados? Como é que essas pessoas faziam para conseguir o resultado que conseguiam? Então, o PNL não é nada novo, né? Eu costumo até falar isso às vezes aqui em casa, porque o pessoal daqui de casa, vem a mãe com o PNL, né? Então, o que eu coloco é isso, que isso já existe no nosso cérebro. Essas estratégias, elas já existem. Tenhamos a gente consciência ou não de que elas estão acontecendo. E nós estamos também com uma proposta nova hoje, eu, o André, a Dionara, a gente está com uma proposta nova hoje, estamos criando um novo canal do YouTube que chama TV Blogging Family. E esse canal, ele tem exatamente essa proposta, de fazer a PNL, de trazer a PNL, como que a PNL funciona, como o coach funciona, como que elas funcionam na nossa vida normal, como é que a gente faz isso o tempo todo e não se dá conta disso. Inclusive nas coisas não tão boas que acontecem, nós estamos o tempo todinho fazendo PNL. E, então, nós vamos discorrer sobre isso, né? O que é essa vitória, né? Esse título aí que nós colocamos, PNL, a estratégia da vitória, é sobre o que nós vamos falar. Eu vou passar agora para a Dionara, né? Para a Dionara se apresentar e, com o tempo, a gente vai falando mais e vocês podem fazer perguntas também, tá? Vocês podem dizer o que vocês desejam, como que vocês desejam. Di, é com você. Olá, obrigada, Catarina. Boa noite, André, Catarina, Ruvian e você de casa que está nos ouvindo ou assistindo, ouvindo e assistindo, dependendo se você está no Facebook ou então no YouTube. Para quem está no Facebook, eu acabei de colocar o link do YouTube para você acompanhar todas as imagens, o chat, poder entrar e conversar conosco também. Então, está logo abaixo aqui no Facebook do André, no meu, da Catarina e do Coaching Family também. Então, ou seja, estamos numa mega transmissão aí por muitos canais diferentes, né? Para que a gente possa discutir essa história e através de um caso bem conhecido, né? Que foi uma ideia que a Catarina estava conversando com a gente, né? Através de um caso muito conhecido de um jogador de futebol do Uruguai, né? Que ela vai explicar, ela vai fazer a introdução ao caso. Ele fez PNL sem saber o que ele estava fazendo.
Isso é uma coisa bem bacana, porque é exatamente como ela disse no início, né? Na verdade, a PNL é a modelagem daquilo que existe e funciona. É aquilo que simplesmente funciona. E Richard Bandler e John Grinder foram prestar atenção nessas coisas que funcionam para compartilhar com a gente como é que isso funciona e aparar as arestas e apresentar uma forma da gente usar isso que é bem legal. Mas isso são coisas que a gente já faz naturalmente. E essa pessoa, acho que é legal, né, a Catarina já falar, de repente a gente vai falar com o Ruvian também, que entrou aqui, e ela vai contar a história do que é, como é que foi isso, né, o que aconteceu, quem é essa pessoa, por que isso chamou a atenção, para a gente discutir e comentar passo a passo aí, esse caso bem interessante. E o Ruvian também se apresentar aí, né, Ruvian? Dizer para a gente... Boa noite, Catarina. Tudo bom? Boa oportunidade. E eu tenho certeza que essa live vai ser excelente para todos que estiverem aqui, porque vocês são extraordinários, né? Eu sei que você, Catarina, o André e a Dionara prepararam um material fantástico para o pessoal, para as pessoas que vierem, entender que a PNL não é tão complexa, é uma coisa do dia a dia, é uma coisa que você pode usar para fazer a sua gestão emocional, para lidar com fobias e tudo mais. Então, eu tenho certeza que essa live vai ser fantástica. Eu sou o Ruvian Fabrinho, estou iniciando aí meus trabalhos com coach e hipnoterapia, né? Acompanho já há algum tempo o André Persa, a Catarina, a Dionara, e eu sei que são pessoas excepcionais. Obrigado, Ruvian. Obrigada. Prazer ter você aqui com a gente nesse debate. Eu acho que é legal, então, a Catarina apresentar o caso, né? A Catarina é a nossa diretora de pauta hoje, entre outras coisas, porque é um material riquíssimo. Se deixar, a gente falaria 2 semanas direto, sem parar, a respeito do assunto. Então, eu sugeri que ela fosse recortando e trazendo para a gente os detalhes, né, do que a gente está... Por que a gente escolheu? Vamos lá. Tá, já que nós estamos em tempo de Copa do Mundo, né, e a gente fica, às vezes, se perguntando por que algumas pessoas conseguem um resultado tão bom e outras não conseguem, outros jogadores não conseguem se posicionar, às vezes até eles têm talento, mas eles não conseguem obter resultados. A gente sabe disso, a gente tem, principalmente no Brasil, a gente tem milhões e milhões de jogadores, né? Em todos os campinhos, em todos os lugares a gente tem. Mas por que alguns conseguem, às vezes, se destacar? O que eles fazem com eles mesmos, a grande maioria, consegue destacar? Então, essa semana que passou agora, saiu um site americano, ele destacou uma carta do Cavani, que é um craque da seleção uruguaia, que se destacou no futebol. Mas o que ele fez? Como é que é? E qual foi o destaque que deram para ele? Ele agora, aos 31 anos, ele escreveu uma carta para ele mesmo, quando ele tinha 9 anos. Então, nessa carta, ele vai passo a passo, dizendo o que vai acontecendo com ele, que ele chega aos resultados que chega. Isso sem ele ter a mínima noção, ou vamos dizer, sem ele ter conscientemente a noção do que é PNL, do que é hipnose, e ele usa tudo, técnicas de PNL, técnicas de coaching, técnicas de... Isso é muito interessante mesmo, como até a Márcia Brito está falando aqui no Facebook, né? A PNL organiza coisas que são da nossa vida, que a gente faz sem saber. Só que ao invés da gente ficar andando no escuro, na tentativa e erro, ela já apresenta um modelo com base no como funciona o nosso sistema nervoso, nosso sistema de linguagem, como é que nós sequenciamos as coisas. E parece que esse jogador aí, ele, na intuição, né, Catarina, ele usou um monte de coisa que a gente ensina, ele provavelmente nunca estudou PNL, né? Pelo que a gente viu aí, né? E principalmente quando ele fez isso, ele tinha 9 anos de idade, não era isso? Ele era um garoto. Quando ele escreveu a carta aos 31 anos, mas se referindo a ele com 9 anos de idade. Ele escreveu uma carta para ele mesmo aos 9. Então, a gente percebe que durante essa carta que ele escreveu, ele, desde lá dos 9 anos de idade, ele vai usando as estratégias. O que eu fiz? Eu peguei a carta e eu dividi a carta em pedaços, que eu vou ler rapidamente aqui, a gente vai, eu, o André, a Dionara, nós vamos discutindo o que se trata, qual foi a técnica intuitiva que ele utilizou.
Na primeira parte, né, que ele fala assim, cara, Edilson de 9 anos. Então, o que eu percebi? Que é o primeiro passo, né? A primeira coisa, é a carta mesmo em si que ele está escrevendo. Ele viaja pela linha do tempo dele, né? Uma técnica até que a gente pode muito chamar, que a gente usa até na PNL muito, que é reimprinting. Né? Ele faz muito isso, ele viaja pela linha do tempo dele, ele vai lá atrás quando ele tem 9 anos, e ao mesmo tempo ele vai ao futuro, porque ele vai construindo, como que ele foi construindo esse Cavani que existe agora. Antes de você entrar em mais detalhes, deixa eu fazer uma pequena explicação para o pessoal que não sabe direito o que é isso, né? Na verdade, linha do tempo é uma técnica que surgiu mais ou menos na segunda geração da programação neurolinguística, quando Robert Dilts começou a perceber que a gente tinha que incluir o fator crença, porque a PNL, quando ela começou, era muito uma coisa assim, o que funciona, como a mente funciona, como apertar certos botões que geram determinados resultados. E Robert Dilts descobriu que tinha uma coisa muito importante que estava sendo deixado de fora dessa equação, que era a crença, porque ele percebeu que a mãe dele se recuperou de um caso de câncer, onde ela foi condenada a viver alguns meses, ela viveu mais de 18 anos depois, e só para a gente situar o pessoal, né? E ele descobriu que não só era importante trabalhar a crença que a mãe dele tinha na possibilidade de melhorar, como a crença de todo mundo ao redor dela nesse processo. E aí ele descobriu que quando você inclui o fator crença no processo, você tem que incluir o tempo também, a percepção do tempo. O que eu creio que é a minha história? E se eu quero mudar alguma coisa, o que eu creio que pode ser diferente e como eu reinterpreto o passado também. Né? Porque enquanto você continuar se percebendo, eu sou fruto de um passado, nada dá certo para mim, minha vida é uma desgraça. A verdade é, tem muita gente que nasceu com tudo e vai para o Beleléu, e muita gente que veio do Beleléu e ganhou tudo depois. Por quê? Porque eles não ficaram passivos diante de suas histórias. Aí que entra a coisa do reimprint da linha do tempo que a Catarina estava falando. Porque com procedimentos da PNL de linha do tempo do reimprint, você ajuda a pessoa a repensar o significado e as crenças sobre a sua história, o que passou e também aquilo que você está construindo para o futuro. Catarina. Dionara, quer acrescentar o quê? Bom, dentro disso, a ressignificação que ele deu para a história dele criança, o de onde ele veio, por que ele fez ou por que ele deixou de fazer, mas ressignificou cada detalhe. Ele foi descrevendo o andar do pé no chão, o porquê que jogava, quem fazia o último gol, qual era o troféu de quando ele tinha 9 anos de idade. E ressignificar aquele troféu do sorvete e hoje o troféu de ser escolhido para estar na Copa do Mundo, por exemplo, defendendo o seu país, defendendo o seu futebol, porque ele, em vários momentos na carta, ele faz essa ressignificação e em vários momentos na carta, ele também fala do mapa dele como o que é jogar futebol para ele. E ele se ancora nisso. E é uma outra técnica da PNL que eu quero trazer. A âncora. Ele une tudo, né? Ele une a história toda. Ele une o que ele está fazendo hoje com o significado das coisas que ele viveu na infância. E ele faz uma mega reestruturação, mudança da história pessoal. Ele acha significado no hoje, conectando com o passado, e ao mesmo tempo projetando para o futuro, porque isso vai possibilitar ele ter um resultado, né, que ele deseja. Ele remoldura no sentido, exatamente, um reenquadramento. Fazendo um gancho aí no que a Dionara falou de ressignificação e reenquadramento, né? A segunda parte da carta, né? Ele fala o seguinte, que eu escrevo isso para o garoto que todo mundo chama de pelado. Quando você era bebê e não tinha muito cabelo, cresceu pouco a pouco, uma merda, não havia quem pudesse fazer a respeito. Então, graças à criatividade da sua família, você foi o pelado. Bem, eu fico feliz. Foi, Dionara? Bem, eu fico feliz em dizer que nos 20 anos o futebol vai mudar a sua vida, de muitas maneiras.
algumas muito boas e outras nem tanto. O futebol vai ajudar você a se livrar daquele apelido. Então, exatamente essa ressignificação, porque ele não fica estagnado ali, ele não fica parado, ele não fica engessado naquilo que ele tinha como desvantagem, que poderia ser uma desvantagem. Ele dá um reenquadramento nessa situação, ele, com a ajuda da família dele, ele reconhecendo isso, ele escolhe o que aquilo vai representar para ele. Essa escolha, né, é muito importante nisso. Diz, Leonara. É importante falar também que ele não fica se lamentando e chorando as pitangas, como a gente costuma falar por aqui. Porque eles me chamavam assim, porque isso, porque aquilo. Não, ele realmente reenquadra e toca o barco. Então, por causa do apelido, beleza, mas isso vai mudar. E não fica, pobre de mim, né? Então, para frente. André? Isso é uma coisa muito importante, né? Porque ele repagina a história como um todo. Isso é uma das coisas muito interessantes que algumas pessoas não compreendem quando nós estamos na nossa neurolinguística, quando olham de fora assim, né? E pensam que quando a gente fala em mudança da história pessoal, nós estamos pregando alguma coisa do tipo, você quer negar a sua história, ou a dor que você está sentindo, ou o problema que você tem. Não se trata disso. Você continua tendo as questões que você tem, as coisas que você precisa para resolver. Mas, ao mesmo tempo, você pode achar novos significados em relação àquilo que já aconteceu, em relação ao que está acontecendo com você. E tudo tem a ver com percepção. Lembra que eu falei da crença? Você pensa que a sua história... A gente tem uma educação determinista. A gente pensa, a gente crê que o presente é fruto do passado e que o futuro é consequência do presente. Só que, na verdade, tem crença envolvida, porque não é fato irrefutável, tem muita crença no processo. Não é o meu passado, é o que eu creio que foi o meu passado. Então, enquanto eu fico alimentando, eu tenho um problema que é fruto de um trauma que eu tinha na infância, e esse trauma me danificou, mexeu comigo, me deixou uma ferida, uma marca, né? E eu internalizo isso, eu creio nisso, então eu começo a perceber isso como sendo a causa que gera um efeito que constrói o presente, que já me empurra para o futuro. Então, na verdade, quando ele começa a mexer nisso, ele começa a falar com o garoto lá, já ajeitar o passado dele, ao mesmo tempo que ele conecta com o que ele está vivendo no presente e o que ele está construindo para o futuro, que é participar de uma competição em nível internacional. Eu acho, Catarina. Agora, a outra parte. Existe um cara, eu achei essa parte aqui muito interessante, ele aplicou com excelência essa parte da PNL. Existe um cara chamado Gabriel Batistuta e você ainda não sabe, porque o único programa que você tem paciência de ver é na TV Tom e Jerry. Seu irmão mais velho, Nando, será o primeiro a ser inspirado por Batistuta. Ele vai começar a se recusar a ir ao cabeleireiro e usar o condicionador da sua mãe. E pouco a pouco ele começará a ser o magnífico Batigol. Quando ele está correndo em um campo de futebol com seu cabelo comprido, puxado para trás e segurado por um elástico, será a coisa mais cool que você já viu. Chegará a hora em que você também dirá à sua mãe, sem mais cortes de cabelo. Eu lembrei muito disso, André, quando você falava lá na hora sobre o que o Bender fez com o Pierce, que ele modelou o Pierce, que ele chegou a deixar o cabelo crescer para ele pensar da mesma forma que ele pensava. Então, ele se identificou com aquela pessoa para ele modelar aquela pessoa. E eu fui fazer uma pesquisa sobre o Cavani, até comemorar o gol, ele comemora da mesma forma que o Batistuta, não sei se todo mundo aí... Isso já é aplicar o princípio da modelagem. Uma das formas de você modelar, você pode eliciar todos os detalhes daquilo que a pessoa faz, mas o John Grinder fala muito da modelagem em segunda posição, né? Que é quando você se coloca no lugar da pessoa, como se você fosse aquela pessoa. Não é para você deixar de ser você, acreditar que você é alguém, que não é viagem nesse ponto, né? Mas é que é uma oportunidade que você tem de entrar dentro de um modelo de mundo que tem um significado para você. E, na verdade, você pode até modelar um personagem de livro, de uma série, de uma novela que você goste, né? E você se imagina no lugar daquela pessoa, assumindo várias coisas da linguagem, da atitude dessa pessoa, de uma maneira geral e tal,
e isso faz com que isso, de alguma maneira, você comece a acionar os recursos que você tem dentro de você. Então, na hora que ele modela o Batistuta e que ele comemora do mesmo jeito e tal, ele está fazendo, sem saber, a modelagem em segunda posição, onde você entra no lugar da pessoa, no lugar do seu modelo, e faz de conta que você é ele, para ter acesso aos seus próprios recursos. Nós ensinamos isso na formação no PNL, só que esse jogador, ele encontrou intuitivamente uma maneira de fazer isso, né? Como diz a Márcia aqui de novo, né? Existem muitas crenças limitantes, desafiadoras, autolimitantes, e uma das formas de você fazer isso é você se imaginar no lugar do modelo. Isso é uma coisa muito interessante, que foi o que ele fez. Dionara, o que você acha disso? E nessa parte de modelar, as crianças são mestres de fazer isso. Ou quem nunca quis imitar um super-herói? Lembra? Vestir a fantasia. Mas você pode fazer isso em outros mundos que não o do futebol? Então, se a gente imaginasse em outras áreas, vamos expandir isso para outras áreas, nos negócios, qual o maior negociante? Na parte de coach, qual o melhor coach? Quem você gostaria de, eu vou colocar entre aspas, ser agora na sua profissão? A gente está falando aqui, colocando a carta do Cavani, estamos usando bastante futebol, mas podemos expandir isso, como que um furacão que passa, né, André? E levar isso para outras profissões. Exatamente, essa é a grande mensagem. Assim como ele intuitivamente fez isso sem se dar conta, né, sem perceber, ele se deu conta, né, da mesma forma, outras pessoas também podem, como a Dionara falou, se perguntar: o que você quer para a sua vida? O que você deseja em termos profissionais, em termos pessoais, em termos qualquer? Como seria se você encontrasse um modelo? Lembrando que você não precisa provar a vida da pessoa como um todo. Você não precisa concordar com 100% daquilo que a pessoa faz. Você não precisa adotar integralmente a vida daquela pessoa. Não é isso. O modelo é uma espécie de inspiração, porque não tem a ver com aquela pessoa. Quando ele pega o Batistuta e incorpora o Batistuta e começa a copiá-lo em algumas coisas, não é o Batistuta, não tem nada a ver com a pessoa do Batistuta. Tem a ver com os recursos dele, Batistuta dentro da cabeça dele, que é criado com os recursos dele mesmo. Ou como ele vê o Batistuta, né? Ou como ele imagina que o Batistuta faria, né? Mas ao imaginar isso, ele está acessando os próprios recursos dele. Então isso é uma das coisas, como a Dionara falou. Pega papel e caneta aí para você fazer esse trabalho. Que resultados excepcionais você quer na sua vida e quem tem esses resultados? Não só pessoas que existem de carne e osso, mas também personagens de livros, e uma série de outras coisas assim. Em algum momento você vai pegar a pessoa naquilo que você imagina que seja. Você não precisa nem fazer um trabalho de detetive e saber os detalhes, não, porque isso não é importante. Né? Porque, na verdade, não é sobre a outra pessoa, é sobre você. Aquilo que você imagina que é o que a pessoa faz para brilhar naquela área que você também quer brilhar. E aí você vai se imaginar lá no lugar da pessoa, fazendo o que ela faz, ouvindo o que ela ouve, sentindo o que ela sente, acreditando no que ela acredita, inconscientemente respondendo já dessa nova forma. Dionara, o que você ia colocar aí? Eu vou puxar um gancho da física quântica, e quando a física quântica diz assim, que a gente só vê no outro aquilo que já existe em nós. Então, nesse caso, eu vejo as qualidades, e a PNL reforça bastante isso. Eu vejo as qualidades, eu vejo aquilo que eu quero no outro, mas porque eu não consigo, de alguma forma, reconhecer isso em mim. Mas eu só vejo no outro e eu consigo fazer, me colocando, pensando como o outro, porque essa qualidade já existe em mim. Eu só preciso desenvolvê-la. E a PNL vem me ajudar a desenvolver de uma forma mais fácil, mais rápido e muito mais eficiente. Nós temos todos os recursos que nós precisamos dentro de nós, isso que a PNL diz. Mas muitas vezes a gente não dá acesso a esses recursos. E um dos caminhos que eles descobriram é o da modelagem. Eu me coloco no lugar de alguém que eu creio que é capaz, eu finjo que sou essa pessoa, faço um exercício, né? Que você sabe que é um exercício, não é achar que você é a pessoa, que isso aqui não é treinamento de esquizofrenia de verdade, é só brincadeira de esquizofrenia, não é de verdade. E você se coloca no lugar daquela pessoa e com isso você tem acesso aos seus recursos, seus próprios recursos.
Esse trecho que eu vou pegar agora, ele dá, vamos dizer, ele é riquíssimo, tá? Em termos de habilidades que ele fez, em termos de desses processos que ele elaborou aqui. Você vive a sua vida lá fora com uma bola nos pés, do jeito sul-americano. Você não sabe fazer diferente. E também, o que há para fazer dentro? Nada divertido, nada interessante. Não há PlayStation, não há TV grande. Você não tem chuveiro grande, não há aquecimento também. No inverno, seu sistema de aquecimento é feito por 4 cobertores. E quando você precisa tomar banho, você tem uma garrafa térmica com água que você aquece na cozinha com querosene. É muito importante entender como combinar água quente e fria. De pé na banheira, você aprende a ser um alquimista. E, no entanto, isso será um luxo para você. Ou você não se lembra da sua primeira casa, aquela que não tinha banheiro, aquela casa onde toda vez que você tinha que se aliviar, você não tinha escolha senão sair e ir para a pequena cabana, para a casinha, né? Você pode me deixar te contar um segredo? Quando me lembro dessa imagem agora, não me sinto mal. Por alguma razão, isso me enche de energia, isso me dá coragem e é uma linda lembrança. Não se preocupe com o que você tem na casa. Você tem que continuar vivendo sua vida ao sol, pelado. Eu vou pegar várias técnicas e a gente vai discorrendo sobre cada uma. A primeira que eu identifiquei aqui seria a de análise contrastiva, tá? Quando ele fala assim, que você vive a vida lá fora, mas você tem uma vida lá dentro que não é rica, mas você vive uma vida lá fora que é legal. Você lembra, você tem várias coisas aqui, mas isso é um luxo frente ao que você tinha antes. Então, ele faz uma análise contrastiva, que é uma técnica que a gente costuma utilizar para comparar estados e para saber em que estado que eu estou agora, que eu posso fazer de alguma outra forma diferente daquele estado anterior ou diferente de um estado futuro que eu ainda vou fazer alguma coisa. Né? Só para dar uma sistematizada nisso que a Catarina está falando, análise contrastiva, eu te passo, Dionara, quando o cérebro funciona assim, quando você tem duas coisas distintas, por exemplo, eu estou aqui, quero chegar aqui, eu estou me sentindo mal, quero me sentir bem, eu estou deprimido, quero me sentir feliz. Né? Então, o que você faz? Você coloca as duas coisas, uma, e olha para uma e para outra, e na hora que você compara o ponto A com o ponto B, principalmente se você deseja sair do ponto A e chegar no ponto B, o cérebro imediatamente começa a trabalhar no sentido de resolver a diferença entre o ponto A e o ponto B. Tipo, eu tô mal, quero ficar bem. Aqui é o mal, aqui é o bem. Tudo isso é o que eu quero, tudo isso é o que não tá legal. Então, quando você coloca as duas coisas e vai apreciando as duas em contraste, você ajuda o seu cérebro a resolver o caminho dessa história. Leonardo. Uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar, nesse trecho, ele dá a intenção positiva, ou o que aquela situação de não ter PlayStation, de não ter água quente, de não ter não ter nem banheiro dentro de casa. Então, o que eu faço para me divertir, para transformar minha vida em algo bom? Aí eu vou jogar futebol do jeito sul-americano. Porque fora de casa eu posso jogar futebol, dentro de casa eu vou ter que ficar trancado. Então, qual a intenção? O que é de positivo naquela vida pobre dentro de casa? Então, o que há de positivo é que eu vou jogar futebol e vou viver jogando futebol, dando o meu melhor para mudar aquilo que eu tenho. Então, e ao mesmo tempo é uma ressignificação, né? Porque exatamente. A intenção positiva, que é um dos pressupostos da PNL, todo comportamento tem uma intenção positiva. Ou seja, tudo aquilo que eu faço tem uma parte minha que aprendeu alguma coisa e está dando vazão do jeito que aprendeu. Eu bebo para me soltar socialmente. Eu aprendi em algum momento que quando eu tomo lá uns goró, eu fico soltinho, então eu passo a tomar sempre goró para me soltar. E às vezes é um processo que não é nem consciente, é uma intenção positiva. Aí você vai dizer, mas isso não tem nada de positivo. Mas não tem mesmo. Só que é positivo porque a pessoa faz com um intento positivo. Né? E isso é uma coisa muito importante. O César está colocando aqui, o César Bueno, que está nos assistindo pelo Facebook, né? Sugerindo, que ele também entende muito desse tipo de coisa, um grande profissional aí da área, que ele falou para comentar sobre a análise contrastiva com sintaxe somática e como que isso expande as percepções, né? E uma série de outras coisas. Até tem mais um comentário de como é que esse processo, a coisa da mudança.
Então, na verdade, quando você está aqui e deseja chegar ali, o que isso acontece? Isso você começa a mudar o todo. E quando você começa a mudar o todo, quando você começa, peraí, eu estou aqui, quero chegar ali. Né? Eu estou nesse ponto, quero chegar no outro ponto. E aí entrando a intenção positiva. Mas o que isso significa? Ou o que isso pode significar? Automaticamente, quando você começa a ver as coisas de outra maneira, você entra no modelo de comunicação da PNL, que é criar novos mapas, porque o mapa ele determina o estado, nosso estado de espírito, nosso estado de ser. O estado influencia a fisiologia, que é como o corpo funciona, e a fisiologia faz com que você haja no mundo de inúmeras maneiras. Então, na verdade, quando você começa a contrastar, ressignificar, reenquadrar, se perguntar, essa parte está tentando fazer por mim o quê? Como a Dionara colocou na intenção positiva, e uma série de outras coisas, você está mudando toda essa história. Não é só uma coisa de compreensão da cabeça, é uma coisa que você está influenciando no funcionamento do corpo, do organismo, como o organismo funciona, nas ações que você tem nos seus estados internos. E uma boa coisa é a análise contrastiva para começar. E eu só vou pegar um gancho aqui, que foi quando esse estado todo que ele causa nele mesmo, foi quando ele usa a metáfora ali, olha, quando ele combina água quente com água fria, e ele aprende a ser um alquimista. Então, ele faz uma metáfora, né? E pelas metáforas, nós podemos atingir um outro estado, nós podemos ir para uma outra situação, vamos dizer, naquela situação de observador, né, de metaposição, que eu posso ver como o outro fez, como aquele da história que eu estou lendo. As crianças usam metáforas o tempo todo para elas poderem aprender como que elas vão se portar. E os adultos, vamos dizer, quanto mais ele aprende a usar essa metáfora, mais ele desestabiliza situações conflitantes e ele organiza o pensamento dele para ele chegar em situações mais congruentes, mais harmônicas, que lhe deem mais, vamos dizer, mais estabilidade, ou que ele consiga atingir algum lugar diferente, que ele esteja como meta para ele, que ele esteja como objetivo dele, né? Nós somos máquinas de repetição, né? Nós, seres humanos, somos máquinas de repetição. Então, nós tendemos a repetir o comportamento que está em funcionamento, mesmo quando esse comportamento não é bom para a gente. É uma das coisas que, por exemplo, eu acho que a psicologia tradicional falhou, né? Ou seja, o ênfase muito no processo, na coisa que está acontecendo, como é que foi, e ficar só naquilo ali, não abrir para a busca de soluções. Então, na verdade, se você quer algo diferente, você tem que começar a pensar diferente em relação àquilo. E tudo isso que a gente faz nos dá abertura para a gente poder começar a se perguntar, isso é uma oportunidade para quê? Né? Porque você pode ficar 10 anos sofrendo se você sobreviver, sair de uma situação que não está legal, ou você já pode direto mudar a estrutura. A PNL tem a ver com isso, com mudança de estrutura, que é uma coisa muito importante. E a coisa das metáforas é interessante, eu quero saber o que a Dionara acha disso, porque a metáfora é uma comunicação com a mente inconsciente, e a mente inconsciente é uma maneira de você convidar a mente inconsciente a se reposicionar, como a Catarina falou, a sair da mesmice, a sair dessa repetição. Bandler que fala, as pessoas não pensam, elas relembram, elas ficam relembrando, que significa o quê? Tocando padrões de novo. Às vezes elas sabem que aquilo não está legal, que aquilo não é uma coisa boa. Então, quando você usa metáforas, quando você traz metáforas, histórias, você abre para outras possibilidades, porque a metáfora nos convida a mergulhar dentro da gente mesmo e se perguntar o que a gente está fazendo da nossa vida. O que você acha disso, Dionara? Eu vou usar a metáfora que o próprio jogador usou. Ele diz, misturando água quente e água fria, é importante saber, assim como o alquimista. E ele continua fazendo isso mesmo na quadra, no campo, assim como ele fazia com a água. E nós, muitas vezes, ao analisarmos as coisas do nosso dia a dia, nós usamos as metáforas para reforçar nosso comportamento ou para achar desculpas para modificá-lo. E nesse achar desculpas para modificá-lo, eu começo a fazer análise contrastiva dentro das metáforas. Assim como a raposa e as uvas, né? Assim como o Chapeuzinho Vermelho, vamos usar assim um pouquinho de lendas e
e de histórias infantis, você vai começar a lembrar que desde da infância até a fase adulta, nós vamos usar metáforas diferentes. Nós vamos usar metáforas do dinheiro para várias coisas, de valores, de valor e preço. Vamos usar metáforas para barganhar. O dinheiro é sujo. Cuidado, tira a mão do dinheiro. O dinheiro é sujo. Ei, vai lavar a mão, menino. Você mexeu em dinheiro. O que você está dizendo quando usa isso? Que é aquela história que a pessoa vai um dia em algum lugar, põe uma roupa bonita e alguém diz assim, é mais fácil, que é um erro de tradução, é mais fácil um camelo um buraco passar por um fio de uma agulha do que o rico entrar para o reino do céu. Só que eles esquecem de dizer, primeiro, isso é uma tradução errada, que não é buraco da agulha, é fundo de agulha, e fundo de agulha não tem nada a ver com agulha de costura. É uma portinhola que os camelos podiam passar perfeitamente por elas, só que ajoelhados era mais difícil, porque fechava, Jerusalém fechava os portões, né, das muralhas, e quando você chegasse depois das 6, se não me engano, os camelos eles tinham que se despojar da carga, né, e aí passar ajoelhados pela portinhola, que se chamava fundo de agulha. Não tem nada a ver com o buraco da agulha. Só que eu já me lembro de ter ido a lugares e ouvido essa história como buraco de agulha. Eu me lembro que uma vez ouvi claramente buraco, imagine uma agulha. Aí você pensa assim, meu Deus do céu, né? Camelo agulha, não rola de jeito nenhum, então é melhor ficar claro. E não tem nada a ver, porque a mensagem não tem nada a ver com não ter posses. É que para entrar no reino dos céus você precisa se despojar da carga e ser humilde entrando de joelhos. Essa é a metáfora verdadeira que foi distorcida absurdamente, e aí rola uma metáfora errada, equivocada, de que, na verdade, bom é você ser pobre, isso interessa a algumas pessoas divulgar essa metáfora, né? Bom é você ser pobre, não ter oportunidade. E essa metáfora vira uma crença, né? Essa metáfora acaba se tornando uma crença e você utiliza ela para você ser pobre. E o que é ser humilde? Aí a pessoa fala, não, ser humilde é ser pobre. Opa, peraí, volta. Ser humilde, despojar de si, de estar com o outro, não tem nada a ver com ter posses ou não ter posses. Eu posso ter uma pessoa paupérrima, humilde ou arrogante. Ou uma pessoa extremamente rica e ser muito humilde. Por mais que algumas veículos de comunicação continuem contando há décadas a história dos ricos infelizes e tristes, dos pobres felizes, e no final o pobre vence o rico, e aí o pobre vence no final, porque ele é pobre e humilde, e ele vence o rico que tem dinheiro, mas é infeliz. Né? Você já viu essa história várias vezes, né? Porque é a temática por trás de várias novelas, várias coisas. Né? E isso é uma metáfora que vira uma âncora, e uma âncora muito forte, ela se torna fisiológica até. Porque lembra do modelo de comunicação? O mapa determina o estado que mexe na fisiologia, que mexe no comportamento. E que vai transformar no seu ambiente. No final das contas, você torna o seu ambiente de forma tal que você não consegue sair dali. E falando em ambiente, uma coisa que está muito ligada, né, ao processo de coaching, inclusive, esse processo seguinte lá, que ele fez com ele, né, que ele fez em cima dele, foi as perguntas poderosas. Perguntas poderosas não é qualquer pergunta. Tá? Vamos dizer, não, é só fazer pergunta para mim. Não, pergunta poderosa é eu perguntar alguma coisa que me leve a uma reflexão. Se a pergunta, ela para em alguma coisa negativa, em sim, não, talvez, ela não é uma pergunta poderosa. Uma pergunta poderosa, ela está muito envolvida, como eu falei, está muito presente nos processos de coaching. Eu saí de um estado onde eu estou e o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer comigo para chegar em tal lugar assim, assim. Como que eu posso fazer para chegar ali? Só um pequeno parênteses para você continuar. É só para situar o pessoal, né? Que a gente aproveita aqui e dá uma aula de PNL também. Perguntas poderosas são uma releitura do metamodelo da PNL. O metamodelo na PNL é um procedimento onde você segmenta com perguntas específicas para a pessoa se dar conta do que está acontecendo com ela e o que ela está fazendo. Você não se dá conta, a pessoa diz assim, me sinto tão triste. Aí você pergunta, usando uma pergunta do metamodelo, triste com relação a quê?
eu sou a pessoa mais preparada com relação a quem, comparado com quem. Então você faz perguntas que o poder dessas perguntas é causar uma reflexão profunda que vai te ajudar a se dar conta, olhar para você, perceber os padrões que você está usando. Isso é da programação neurolinguística. A pessoa do coaching pegou isso aí, né, adaptou, porque a PNL veio primeiro na linha do tempo, ela influenciou tudo, inclusive a criação do coaching, mesmo que lá o Tingal e o Júri, que não tem nada a ver com a PNL, mas a PNL já estava na cultura, ela já estava organizando tudo aquilo que tinha a ver com treinamento, desenvolvimento pessoal. Depois dos anos 70, o que veio foi contagiado positivamente, né, com a PNL. Então, na verdade, as perguntas poderosas vêm do metamodelo da PNL, que vocês encontram, inclusive, em português, no livro A Estrutura da Magia, de Richard Bandler e John Grinder, que tem a ver com perguntas que são poderosas porque fazem a gente parar para pensar. Vamos lá. É isso mesmo que eu vamos dizer, essa linha de raciocínio mesmo, é exatamente isso, vamos dizer. O coaching, que eu fiz a referência ao coaching, é que ele utiliza muito isso, ele faz referências bem objetivas em relação a essas perguntas, e é uma das técnicas muito utilizadas pelos coaches sobre como desenvolver uma meta, como chegar a uma meta, né? Jonara? Oi. Isso. Dentro das perguntas poderosas, sabe quando você está naquele estado de tristeza? Tipo, perdi o gol da vitória? O que é tristeza para você? Pois é. O que é tristeza para você? E só isso já te deixaria triste? Mas é só por causa disso que você está triste? É isso que normalmente os pais perguntam, né? Exato. Então, os nossos pais, normalmente, quando você está triste, não foi nada, só por isso que você está triste. Mas a pergunta poderosa é a que o André acabou de fazer. Isso é uma oportunidade para quê? E essas perguntas levam a gente a estados, né? Então, ao mesmo tempo eu vou ficar triste. Bandler enfatiza que o metamodelo que dá origem a tudo isso gera uma reação neuroquímica no organismo. Ele não quer coisas racionais para a pessoa pensar racionalmente a respeito de alguma coisa. Ele quer coisa, como a Catarina falou, que vai fazer mexer no estado. Como disse ali o César antes, mexer na sintaxe somática, mexer na estrutura. É isso que você quer, aí que ela é poderosa. Porque não adianta nada você só fazer uma arqueologia histórica sobre alguma coisa, né, Jonara? Exato, até porque o nosso cérebro precisa dessa emoção em alguns momentos para agilizar e enfatizar o aprendizado. Tem uma máxima na neurofisiologia que você fala, você aprende pela repetição ou pela emoção. Então, eu sempre brincava com os meus alunos quando ia dar aula de neuro. Quer aprender essa matéria? Segundo eles, era a mais difícil do semestre. Faça algo gostoso ou muito ruim enquanto estuda. Eles perguntavam por quê? Porque são as duas emoções mais fortes que nós temos, ou a tristeza, a lamúria, que a gente vai ficar ali, vai ficar repetindo, ou uma emoção boa, algo que você gosta muito. E eu vou chamar a atenção agora para a carta do jogador. Ele falava do jogo. Próximo tópico, Catarina. Eu copiei aqui, a carta. Né, a questão do gol também, vamos dizer, tem alguma relação, que é o próximo que a gente fala sobre âncora, né? O que o tal do sorvete, você falou, o âncora. E é uma âncora que ele utilizou aqui, quando ele faz. Você pode me deixar te contar o segredo? Quando me lembro dessa imagem, agora, não me sinto mal. Por alguma razão, isso me enche de energia, isso me dá coragem e é uma linda lembrança. Ele utilizou, ele ressignificou essas imagens que ele tinha e transformou isso numa âncora visual que fortalecia ele, que dava para ele, porque as âncoras, elas provocam na gente estados emocionais que mudam, né, estados neurofisiológicos, a Jonara entende bem disso, porque essa parte aí é bem dela, né? Da área dela, então ela provoca estados em que a pessoa vai sentir melhor ou pior, né? Porque tem isso também. Tudo isso que a gente está falando aqui, essa estratégia toda, pode ser da vitória ou da não vitória. Não vitória.
Tá? As pessoas que fazem alguma coisa, vamos dizer, não tão certa, elas também estão fazendo estratégias. E funciona, é incrível. Funciona, Às vezes você vê uma depressão linda, né? A depressão ela funciona maravilhosamente bem, redondinha, tudo. Ela é perfeita. Como assim a depressão funciona? Funciona. Ela está lindamente instalada na pessoa e lindamente executando o seu propósito, que é deprimir a pessoa. A pessoa é tão apta para fazer a produção dos hormônios necessários para se deprimir que ela continua. Ela está deprimida, produz mais hormônios e mais deprimida ela vai ficando. E isso vai gerando. E a posição do corpo de um deprimido, André, lembra que quando você olha para uma pessoa deprimida, você não vê ela olhando para cima, procurando as nuvens e os pássaros, mas sim buscando as formiguinhas no chão, encolhida, fechada. Tanto que, se você quiser melhorar seu estado, uma das coisas que você pode fazer é mudar sua postura. Existe uma postura que ela interrompe os estados depressivos. Todo mundo pode fazer aqui agora, né? O que você faz? Você coloca os ombros não caídos, mas relaxados, e a cabeça ligeiramente para cima, um pouquinho. E tenta se sentir triste para ver se você consegue. Como é que é? E tenta se sentir triste assim para ver se você consegue. Exatamente. Então você relaxa um pouco os ombros e eleva um pouquinho a cabeça para frente. Só essa postura, essa fisiologia, ela já melhora um pouco a tua autoestima. Ela não vai resolver todos os seus problemas, tá? Não é isso que a gente está colocando, né? Ela simplesmente resolve porque ela mexe na sua estrutura, mexe no significado das coisas. E a pessoa deprimida, não, geralmente ela está vendo formiguinha, como a Dionara falou, né? Porque ela fala muito consigo, olha para baixo, acessa as suas emoções. Uma pessoa muito deprimida, tem os ombros caídos, e ela está muito por aqui, ó. É isso que ela está fazendo o tempo todo. E nesse trecho todo que a gente viu aqui, tem uma estratégia, um processo aqui, que o André, que eu gostaria que você falasse mais sobre ele, que eu acho ele muito interessante, que é o reenquadramento de contexto e a questão da visão, missão, ambição e papel. Foi o que ele fez nessa parte toda da foi gerar nele esse reenquadramento que ele fez, esse contexto todo que ele fez, para ele atingir o resultado que ele atingiu. Fala aí, André. Você vai ler o pedacinho da carta que ele Não, fala foi esse que a gente leu, foi esse, que você vive a vida lá fora, etc. Enquanto isso, será luz para você, e você deve me contar um segredo. Foi esse pedaço que a gente acabou de ler. Lembra que a gente tinha discutido isso, que ele falou, que você falou que ele estava fazendo um reenquadramento do contexto e conteúdo, que ele estava colocando para ele essa visão, missão, que ele estava se estruturando dentro disso aí. Na verdade, assim, o reenquadramento nós ensinamos no Practitioner de Programação Neurolinguística, inclusive quero convidar o pessoal de Curitiba, nós vamos começar em agosto, agora um Practitioner de Programação Neurolinguística em Curitiba, as informações estão por aqui. Então, na verdade, reenquadramento é um nome correto que você dá por um processo onde você pode mudar o significado do que as coisas têm. Então, você pode fazer isso de duas maneiras. Você pode mudar o conteúdo, você pode mudar a estrutura ou o contexto. Quando, por exemplo, uma coisa está muito próxima, a imagem está muito próxima, angustiante, e está te sufocando, e você está vendo aquilo muito perto de você, aquela imagem, aquele som está ali falando o diálogo interno, você fica repetindo, então você afasta aquela imagem, você começa a imaginar a voz aceleradinha, então você muda toda a estrutura. Então você está fazendo um reenquadramento de estrutura, sem conteúdo, onde só mudando a estrutura, muitas vezes você muda o significado das coisas. Você pega uma coisa que te incomoda, afasta, põe pequeno, atrás de uma parede de vidro pequenininha, né, congela, imagina preto e branco, e rapidinho, entre o preto e o branco, o que você faz? Você muda a estrutura e aquilo perde o significado original porque você desestabiliza aquilo. Agora, você também pode mudar o conteúdo, o que as coisas podem significar. As perguntas que nós fazemos de reenquadramento o que mais isso poderia significar? Qual é a intenção positiva? Ou seja, o que está por trás desse comportamento? Essa parte que está insistindo nesse comportamento está tentando fazer o que por você? Não é isso que já te fez sofrer tanto, que já te trouxe, como no caso dele, tantas limitações, é uma oportunidade
para você fazer o que com isso? Você pode sofrer, ficar mal, ou você pode usar isso como uma alavanca para você se sentir melhor. Tudo depende do que você deseja. E a visão, missão, ambição e papel é algo que o Diltz trouxe, né? Que tem muito a ver com qual é o mundo que eu quero viver. Porque, na verdade, as pessoas... Eu até fiz uma série de vídeos sobre isso aqui no meu canal no YouTube, é só procurar, né, sobre níveis neurológicos avançados, que eu publiquei semana passada. São uns 8, 10 vídeos sobre níveis neurológicos, né, uma visão bem moderna e avançada. A verdade, às vezes você quer conseguir um objetivo na sua vida. Por exemplo, você é um jogador de futebol, um coach, um terapeuta, o que é que você deseja. E muitas vezes, se você está só racionalmente pensando no que você quer, aquilo fica insosso, né? Mas quando você está orientado pela sua visão, né, ou seja, um significado, um propósito maior, tudo se reorganiza. Então, na verdade, a visão é em que mundo você quer viver? Qual é o mundo onde você quer viver? Eu não estou falando de utopia aqui. Eu estou falando qual é o mundo que você quer criar, onde você quer co-criar com o universo, o mundo. Eu, por exemplo, eu posto toda semana não sei quantos vídeos no meu canal porque eu quero um mundo de pessoas mais esclarecidas, eu quero um mundo de pessoas que podem viver melhor, eu quero um mundo de pessoas que podem ter mais gerência sobre suas vidas. Isso faz parte da minha visão, isso me motiva pra caramba, né? Então isso me coloca assim, extremamente motivado para fazer tudo que eu quero fazer. Talvez eu não me motivasse tanto se eu não tivesse orientado por esse significado maior, essa visão de mundo maior, na verdade. Então isso é a visão. A missão é a minha contribuição única. Então eu quero viver num mundo onde as pessoas se conhecem mais, se autotrabalham mais. Como é que eu, André, no meu caso, vou contribuir de forma única para isso acontecer? Criando um canal de vídeos, me colocando diante da câmera, gravando coisas, disponibilizando para as pessoas. Isso é a missão, é a minha contribuição única para este mundo que eu quero que exista. Em seguida você tem a ambição, que é o que eu vou aprender, treinar, fazer, especificamente para fazer a minha contribuição única, que vai me ajudar a contribuir para um mundo melhor. Isso é a ambição, que não tem nada a ver com ganância. E o papel é quem eu vou ser, que tipo de pessoa eu vou ser, que vai me permitir treinar, adquirir conhecimento, uma série de outras coisas, que vai me permitir fazer uma contribuição única, minha missão, que vai me permitir chegar na visão que é co-criar o mundo que eu desejo que exista. Você pode fazer um resuminho aí de como a gente viu aí que o Cavani fez isso? O que você acha, Dionara? Vamos jogar a bola para a Dionara agora. Como é que você amarra tudo isso agora? Bom, o Cavani, ele queria um mundo melhor para jogar futebol. Ele queria jogar. A contribuição dele para a visão dele, desse mundo melhor para jogar bola, de ter mais pessoas jogando. A contribuição dele era jogar do modo que ele jogava, no modo sul-americano, que ele chamava assim. Ele também, a ambição em relação a isso, ele busca, né, até hoje ele continua fazendo isso, estar preparado e também tecnicamente apto para fazer isso. Ele também... Ele tem uma ambição, né, Isso, ele tenta o papel dele ali dentro de se enquadrar quanto a essas exigências todas que são necessárias e está sempre nesse mundo. Então, o mundo melhor para viver dele passava pelo futebol, e dentro do futebol, o que ele poderia fazer era ser o melhor dentro daquilo. Para ser o melhor, ele precisava se capacitar, e capacitando-se, ele poderia contribuir e chegar no tão almejado sonho dele, que era um mundial. E ele foi para o mundial. O poder disso está justamente você amarrar os quatro. Tá? Porque eu até coloquei isso nos vídeos que eu publiquei no meu canal no YouTube. Depois, quando elas estiverem filmando alguma coisa, eu vou pegar o link e vou postar aqui para vocês. A gente está vivendo muita cultura da meta, né? A minha meta, tal, e muitas vezes as pessoas não se perguntam por que elas não têm gás para começar aquilo que elas dizem que querem para si, que elas dizem que querem fazer para si e coisa e tal. Eu acho que elas estão desconectadas da visão, missão do seu papel. Está só a meta muito racional. É o que Bandler diz de novo. Desculpa, eu estou citando muito Bandler, mas eu acho ele maravilhoso, né? É ao contrário do pessoal daqui que parece no Brasil virtualmente desconhecer quem é Richard Bandler, né? Então, na verdade, ele coloca uma coisa muito interessante, que ele odeia que a palavra meta tenha sido associada à PNL. Ele odeia isso, porque ele acha que é muito mais do que uma meta. Você tem que mudar a estrutura da pessoa.
Tem o dia seguinte da meta. Muita gente chega numa meta, no dia seguinte faz tudo ao contrário. Então, na verdade, o que vai te motivar a continuar aí adiante, seja no que for, né? Você tem uma proposta, um propósito maior, que é uma coisa, algo maior, um significado maior, a sua contribuição única, amarrado um no outro, amarrado com o que eu vou estudar, me capacitar, aprender, amarrado com o tipo de pessoa que é você, para que tudo isso seja possível. Se você se orienta inconscientemente, responde inconscientemente em relação a toda essa estrutura, e chegar nas suas metas será muito melhor. Você vai ter um gás. O próximo pedaço agora vem o sorvete, Dionara. Você estava doido, você deve adorar sorvete, né, Dionara? É que esse sorvete faz tanta coisa, ele faz parte de meta, ele faz parte de âncora, ele faz parte da metáfora. Então, bora com esse sorvete. Além disso, qual é a razão para ter cartazes de futebol presos na parede? A cada 2 ou 3 anos, quando você muda de emprego ou sua família não pode pagar aluguel, você tem que se mudar para outro lugar. Mas você sabe o que é melhor? Que em cada casa nova, não importa onde ela esteja localizada, você sempre tem um pequeno campo do lado de fora. E também há uma bola. Não há locatário no mundo que possa tirar isso de você. E o que mais importa em sua vida nesse momento, se bem me lembro, é o gol do sorvete. O gol do sorvete é algo mágico. Eu preciso falar com alguém do PSG sobre o gol do sorvete. É genial, é pura motivação. A ideia era para que os organizadores do Juvenil de Salto, como você motiva um bando de guris de 6 anos. Colocando a regra que um garoto que faz o último gol toma um sorvete. O resultado poderia ser 8-1, mas não importa. É uma corrida contra o tempo. Marque o último gol do jogo. E a sensação ao ouvir o técnico que tocou o apito para marcar o final, quando você fez o gol do sorvete, é incrível. Uma imensa alegria. Será de chocolate? Você vai pegar um desses Mickey Mouse? Seja o que for, ao longo desse dia, você é o rei. Claro que não é um garoto da capital, Pelado. Os meninos de Montevidéu vivem em um mundo diferente, um mundo que você nem conhece. Um mundo de chuteiras, Adidas, viagens de carro e grama verde. Em Salto, tudo é diferente. Por alguma razão, todo mundo quer jogar descalço. Algumas crianças começam jogos com chuteiras, mas depois, no intervalo, todas as chuteiras são empilhadas de um lado e todo mundo corre descalço. Se eu fechar meus olhos agora, ainda posso sentir a lama na sola dos meus pés. Ainda sinto meu coração batendo, correndo atrás da bola, sonhando com um sorvete. Bem, pelo que eu vi, a Dionara ainda colocou mais coisas que eu ainda, mas eu destaquei muito as âncoras, tá? Vai. Porque aí teve âncora visual, auditiva, gustativa e sinestésica, e as tá? sinestesias também, né? Que não é só uma coisa... Sinestésicas, é uma coisa levando a outra, né? É o som que leva a sensação, que na verdade é uma estratégia que a PNL estuda, são esses caminhos de uma coisa levando a outra. E ele aplicou isso, né? E ele foi colocando isso de uma forma que ele foi linkando, amarrando uma coisa na outra, e que ele fez daquele gol do sorvete, como a gente vai ver lá na frente da carta, ainda continua falando sobre esse gol do sorvete. Isso teve como ele fala mesmo, foi mágico na vida dele. Foi uma coisa, assim, que foi muito determinante em quem ele fez. E lá em cima, que ele ainda fala que ele tem cartaz de futebol preso à parede, né? Ele tinha muitas âncoras visuais, né? O que ele teria que colocar. E ele precisava falar para alguém do PSG o gol do sorvete. E depois que ele fala, quando o técnico toca o apito para marcar o final do jogo, quer dizer, uma âncora auditiva, era o que determinava o que acontecia com ele, a sensação que ele assistia, né? Bom, vocês querem... Eu sou do Rio Grande do Sul, gente, então fica ali bem pertinho. Se ele falou em barro, se for aquele barro argiloso, eu senti nos meus pés aqui. E realmente é muito mais gostoso jogar no campinho de barro do que num campo de grama, viu? Cheio de tênis, essas coisas todas. Quem não sentiu, na leitura, os pés embarrados...
não sabe o que é jogar futebol em campinho de terra. Eu jogava queimada. Na minha época, a mulher não jogava futebol. Mas as minhas irmãs pegaram futebol. Então, pensa lá no sorvete, vai. Ele pode ser de chocolate, ele pode ser aqueles de Mickey Mouse. Vamos puxar aqui a metáfora, já que a Catarina falou assim. Pega a metáfora da taça. A taça pode ser do campeonato do bairro, pode ser do campeonato do estado, interestadual, o nacional, o sul-americano, tantas outras copas que este garoto de salto, que agora está no Mundial representando o Uruguai, no caso agora voltou para o Uruguai, né? O Uruguai também não passou, mas que chegou ao Mundial. Chegou lá, né? Chegar no Mundial já é uma grande coisa, né? Não, conseguir entrar para a seleção do seu país já é são muitos sorvetes, são muitas taças, são muitas vitórias. A metáfora do sorvete não é só, foi o último gol, foi ele que fez. É o cara é o artilheiro da Copa. Ele se sente o próprio. Ele vai pegar a taça na mão, ele está tomando sorvete, é só ele que vai ganhar o sorvete. Então, com um detalhe, né? No jogo que o Uruguai ganhou de Portugal e que o Uruguai ficou na Copa por causa disso, os 2 gols foi ele que marcou. Então, esses detalhezinhos dentro da carta, você vai pegar a metáfora que eu vejo aqui. Eu vejo também a ressignificação do sorvete para uma taça. Eu vejo todas as âncoras fisiológicas, sinestésicas, visual, auditiva, do som, gustativa, o sabor desse sorvete. Quantas crianças, do que ele reporta na carta, não teriam como tomar o sorvete se não fizesse o último gol da partida. E outro detalhe, não importa se você fez o gol da vitória do seu time, mas era o último gol da partida para você ganhar o sorvete. Então, você, como a estrelinha do time, não era importante, mas você fez o último gol da partida, isso era importante. E se inclusive, muda a questão, aí ele interfere muito na questão de valores, né? Porque para ele não jogava o futebol só para ele ser o campeão. Ele jogava o futebol por prazer, estava associado ao prazer, né? Ao prazer de tomar um sorvete depois. Não importa se o time perdesse, estava associado ao prazer. Aí eu vou puxar a sardinha para o povo do Brasil. Uma das coisas que a gente fala no processo de boa formulação de metas e objetivos é que a meta ela tem que ser prazerosa, ela tem que ser tentadora, tem que ser bom, mudar tem que ser bom. Enquanto você tentar emagrecer, parar de fumar e tal, e isso for associado a algo ruim para você, esquece que você não vai conseguir. Né? Eu me lembro, durante anos eu fiquei tentando parar de fumar, e enquanto eu estava tentando parar de fumar, parar de colocar cigarros na minha boca, né? Enquanto eu estava tentando fazer isso 11 anos atrás, eu não conseguia. Mas quando eu comecei a pensar em saúde, qualidade de vida, prazer, viver mais, viver melhor, viver bem, e que isso passou a ser uma coisa boa, positiva, prazerosa, na mesma hora. Claro que teve empurrãozinho da PNL, mas tem que ter esse lado motivacional. Então, em relação, que acho que essa história traz pra gente, quando você estiver construindo aí as coisas na sua vida pessoal, profissional e tal, como pode ser bom, positivo, prazeroso, isso é um procedimento da boa formulação de metas da PNL. Você tem que saber o que você quer, tem que depender de você, o que você quer, tem que usar os recursos que você tem que ser ecológico, funcionar de uma maneira que seja boa para você, que talvez o que sua irmã fez, o que seu pai fez, o que seu vizinho fez, não seja o melhor para você. Então tem que ser adaptado a você, tem que ter data, tem que ter prazo, e tem que ser tentador, tem que ser bom, tem que ser prazeroso, porque senão você não se sente inclusive aí mudou. Tudo que é igualador, a gente bota. Tudo que é igualador. Aquilo que você falou antes, né, André? Que não era a meta que estava aí, ele não parava na meta. A meta para ele não era ser o campeão. O time podia até perder, mas era o estado como um todo e como ele ia se sentir. Próximo. Você carregará esses sentimentos com você por toda a sua vida, porque você é sul-americano, você é do Uruguai, você é de Salto, você vive o futebol de uma forma diferente. A bênção e a maldição para os uruguaios é que nunca podemos relaxar.
é a história do nosso futebol, é a história do nosso país. Quando colocamos o azul, sentimos o orgulho de nossa história. Temos que seguir adiante e você vai. Como eu vi muito aqui, a Dionara e o André, acho que vão concordar comigo, ele estava se alinhando à identidade dele, né? Ele estava alinhado com a identidade, porque aquilo que a identidade, ele dá o senso de eu, né? Porque dentro da identidade, ele pode saber aonde ele está, como que ele vai fazer, qual grupo que ele pertence, qual tribo que ele pertence, aonde que ele pertence. E isso fortalece, né? Isso dá força para ele, isso dá determinação, porque você se identifica com aquele grupo, se identifica com aquela identidade. O panorama social também, né, da PNL, que tem a ver com, inclusive, você pertence, saber que grupos você pertence, a que coisa você pertence também, né? Tudo isso é muito importante. E toda mudança profunda é uma mudança no nível da identidade. Então, todo mundo que trabalha com mudanças, a mudança ela só se completará quando, no nível da identidade, a pessoa vestir um processo do eu posso, sou capaz, eu mereço. Né? Ou seja, a mudança ela precisa ser uma mudança no nível da identidade. Que é o que você acha, Dionara? Exatamente isso. O famoso quem eu sou. Eu posso, sou capaz, eu mereço, faz parte do quem eu sou. Eu fico muito triste quando eu vejo alguém falar assim, eu sou, e depois de eu sou vem um monte de coisas negativas. E porque isso é algo muito profundo. Quando você diz eu sou, você está dizendo que você pode porque você é capaz porque você é, e você merece porque você é. E se for ruim, é porque você pode, é capaz e merece coisas ruins. Isso não é natural do ser humano. Que a gente estava falando, né? Às vezes a pessoa está acostumada a ficar repetindo coisas horríveis sobre si e sobre as suas capacidades. Né? Então é muito importante, não é que você está negando a realidade, tá? Mas se você quer mudar, você tem que botar, como já dizia o Einstein, né, antes da PNL, o pensamento da solução do problema tem que ser diferente do pensamento do problema. Então, se você quer mudar, por mais que eu acho que seja bacana você entrar em contato com seus sentimentos, com as suas emoções, com aquilo que está dentro de você, é de fundamental importância também que você pare e diga alguma coisa do tipo, peraí, mas o que é que eu quero fazer com isso? Mas o que eu já aprendi até agora? E a Angélica até coloca uma coisa aqui, a Angélica Santos, a mudança a gente até faz, mas nem sempre tem aquele eu quero mais, eu posso mais, eu piso, eu não sei se eu estou um pouco mais aqui no processo. É exatamente isso. A gente precisa desse gás a mais que nos leve para frente. Porque não adianta só mudar. Entra o que o Bendler fala, às vezes você muda. Quantas pessoas já pararam de fumar, ficaram 2 anos sem fumar, depois voltaram pior ainda do que antes? Quantas pessoas já emagreceram e ficaram ótimos, não sei o que lá, e depois voltaram a comer 3 vezes mais? Porque não houve uma mudança profunda e provavelmente não houve uma mudança no nível da identidade, do eu mesmo, né? De uma coisa para o eu. E a gente tem que reeducar o eu. Bendler fala isso o tempo todo. PNL tem a ver com reeducar a pessoa. Não você dizer o que a pessoa vai fazer, mas ajudá-la a perceber como é que ela vai repovoar. Ele faz uma metáfora também, já que a gente falou de metáfora, de decoração interior, né? Que é muito importante a gente fazer a decoração interior, redecorar a nossa cabeça com outros diálogos internos, outras imagens, outras posturas, outras sensações e uma série de outras coisas assim, né? Então, na verdade, é importante você redecorar isso, porque quando você ficar repetindo, você está reforçando. Né? Eu sou, já que você falou nisso, Dionara, botando um pouco de polêmica, né? Embora aquilo que a gente já falou antes, né, dos alcoólicos anônimos, dos narcóticos anônimos, eles fazem um trabalho lindo, maravilhoso, incrível, fantástico, com índices maravilhosos de recuperação, mas tem um porém que todo mundo aí que estuda isso fala, a pessoa já não bebe há 30 anos e ela diz, eu sou alcoólatra. Né? E ela apenas precisaria dizer, eu fui alcoólatra. Né? Porque a gente entende que a intenção positiva disso é, poxa, se eu voltar a beber, eu posso de novo correr no erro, ter problemas e tal. Mas então usa, eu fui alcoólatra, então eu fui alcoólatra, hoje eu sou saudável. Principalmente se tem muito tempo que aquilo está instalado. Você tem que fazer uma mudança de identidade. Não acha? Exato. Bom, agora, quais são meus sonhos pelado? Eu nem me lembro deles exatamente.
o tempo os transformou em memórias difusas. O seu sonho é jogar em Montevidéu como Nando? Você vai conseguir e quando fizer isso vai sentir que está jogando na Liga dos Campeões. O seu sonho é jogar na Europa? Você vai fazer isso e ganhará dinheiro suficiente para mudar a vida da sua família. O seu sonho é jogar pelo Uruguai? Você fará isso e terá experiências que o farão chorar de alegria e também de tristeza. O seu sonho é jogar a Copa do Mundo? Eu não vou estragar a surpresa, vou dizer que 2010 será o El Louco. Seu sonho é ter muito dinheiro, dirigir bons carros e dormir em hotéis elegantes? Bem, pelado, você terá todas essas coisas. Mas eu tenho que te dizer uma coisa, elas não necessariamente farão você feliz. Eu acho que aí ele estava desenhando o mapa pessoal dele, né? Como se a gente tivesse um mapa mesmo, e eu vou saber o que eu consegui fazer até agora e o que eu posso continuar fazendo. O que a gente chama, até em coach, de boa formulação de objetivos. Ele estava ajustando o GPS dele, dentro de missão, visão, ambição e papel, para saber qual o caminho que ele ia traçar, por onde ele ia, por onde ele não ia, qual caminho que poderia, quais os problemas que ele poderia ter em determinados caminhos, como lidar com aquilo. Exatamente o que a gente estava falando agora, né? Inclusive de que a meta não é tudo. Você pode até atingir sua meta, mas isso necessariamente não vai te fazer uma pessoa feliz, que é exatamente o que o Richard Bandler bate. Tem o dia seguinte da meta. Tem muita gente que tem tudo, tem gente que tem resultados incríveis, inclusive financeiros e tal, e está deprimido em cima de uma cama. Né? Por quê? Porque elas têm aquele resultado comportamental ou de negócios e tal, mas aquilo ali não vai de encontro, como a Catarina falou aí, com a visão, né? Com um propósito de vida maior. E às vezes eles têm uma visão muito generalizada da coisa também, né? Mas quando a gente vai colocar alguma coisa que a gente quer construir, ser específico dentro daquilo que a gente quer construir faz toda a diferença. Por exemplo, se eu disser assim, eu quero ser feliz, mas o que é ser feliz para você? O que é ser feliz para mim pode ser diferente do que é ser feliz para o André, pode ser diferente do que é ser feliz para a Dionara, pode ser feliz do que ser diferente do que é ser feliz para o Ruvian. Cada um tem uma expectativa do que é ser feliz. Então, eu defini isso que eu quero sentir, né? Quando ele falou lá, né, que você pode, qual o seu sonho? Ser rico, etc, etc, etc. Ele pode ter essas coisas, mas isso não vai fazer necessariamente que ele seja feliz. Então, ele consegue ter o que a gente chama sempre, ele consegue ficar com o pé no chão, né? Ele consegue ter objetividade, ele consegue que a meta seja ecológica, né? Ele consegue saber, ele consegue diferenciar o que é fantasia da cabeça dele, o que é a realidade que ele pode construir. E eu gostei muito da história da visão, não é mesmo? Né? Ele consciente de um propósito maior, né? Que é o grande motivador. Fica muito mais fácil você se motivar para a sua meta específica quando você está energizado por um propósito maior, que é superior à meta. O propósito maior não é a meta, é um significado de vida, é um porquê estar vivo, é um porquê estar aqui, é um porquê acordar todos os dias e viver e participar desse mundo de alguma maneira. Isso é a missão, é a visão, na verdade, e através da sua missão é a sua contribuição única para isso. Dentro disso, do mapa, não só nessa parte, mas quando você faz todo o trajetório da infância até hoje, ele desenhou o mapa do passado. E ele começou a ampliar o mapa para o futuro. A gente sempre ouve aquela frase, o mapa não é o território. Mas então, o que seria o território? Mas se eu tenho um mapa e que eu consigo traçar o que eu quero dentro desse mapa, ao chegar no território eu consigo passear de uma forma mais tranquila e apreciar a paisagem. E não só ficar preocupado para que lado eu vou. Eu já tenho isso traçado. Então, ele fez isso quando ele conta toda a história de passado e começa a projetar o futuro nessa carta. Eu vejo isso. E agora eu vou desafiar quem está nos assistindo. E você? Pois é. Como está seu mapa? Qual é o seu gelato? Qual que é o seu sorvete? Qual que é a sua taça? Quais são as suas metáforas? Puxar um pouquinho a sardinha para o pessoal aqui de Brasília que adora um concurso.
como está a sua acuidade, a sua preparação técnica para enfrentar o seu jogo, para buscar a sua taça. E como está o seu mapa do dia a dia para que você consiga passear pela sua vida e chegar onde você quer chegar? E outra, mais uma pergunta aí que é do propósito maior. Qual um propósito maior para você fazer tudo isso? O propósito maior é, na hora que eu passar nesse concurso, que eu for promovido, que eu, sei lá o quê, né, como isso tem um significado maior para mim? Né, o que isso vai ser bom num contexto maior, por quê? Como o mundo vai ser melhor comigo exercendo aquele papel? Quais são os meus valores que me regem para que eu chegue nesse mundo melhor, ou com que tipo de mundo eu quero? Qual o meu propósito? O que me move a alcançar isso? Agora seria o que você tem com 9 anos de idade. É algo que faz muita falta agora. Você não tem banho quente, você não tem $1 no bolso, você nem tem um bom cabelo, mas você tem outra coisa, algo que não tem preço, você tem a sua liberdade. Essa conexão, né, liberdade, aí seriam os valores, ela se conecta estreitamente com o que a gente falou antes, que é a questão da identidade, né? Quando os valores, eles servem para a gente como bússola, que eles vão determinar como as coisas vão ser importantes para a gente, onde a gente quer chegar. E a coisa da ressignificação também, né? Porque eu entendi aí que naquela época ele não tinha nada disso, isso é um gás para ele, né? Para construir essas coisas. E que agora ele está mais confortável. Então é bom ele lembrar, né, que já houve situações de privação e que ele pode... Hoje ele não precisa mais dormir ao relento, nem não ter banheiro dentro de casa, mas ele precisa perceber, né, o que está além, aquilo que é importante, aquilo que ele ainda não tem, né, que é importante para ele, como todos nós podemos. É exatamente isso. Esse não tenho mais nada a acrescentar. E a última parte da carta agora é: quando você conseguir isso no futebol profissional, você terá tudo com que se pode sonhar. E para isso você terá que ser extremamente grato. Mas tem que ser honesto com você. Existe apenas um lugar onde você pode ter essa liberdade total, e dura 90 minutos se você tiver sorte. Quando você coloca as suas chuteiras, não importa se você está jogando em Salto, na grama verde em Nápoles, ou na frente de milhões de pessoas na Copa do Mundo. Eu quero lembrá-lo das palavras do seu pai. O que ele te diz toda vez que você vai jogar? Eu sei que você sabe disso. Ele diz: no momento em que você cruza a linha de cal e entra no campo, é apenas futebol. Nada que acontece fora dessa linha irá ajudá-lo com o que se passa dentro de você. Nada mais existe. Se você ouvir essas palavras, realmente acreditar no espírito delas, então, mesmo que a pressão seja imensa, mesmo que você tenha jogado na frente de milhões, você sairá do campo e sentirá que está jogando descalço. Você vai sentir a lama presa na sola dos pés. Você sentirá seu coração batendo e correrá procurando a bola como se fosse o maior troféu do mundo, como se estivesse jogando por sorvete. Sinceramente, Ed. É isso. É estar no momento presente. É não ficar buscando o passado ou o futuro naquele momento. Alinhou e vai. Qual é o foco desse momento? É jogar futebol, no caso dele, né? É jogar Ainda futebol, tem as crenças aí, né? Ainda tem crenças que ele desenvolveu aí com o pai dele falando, e ele começou a acreditar que aquilo era verdade, né? E é verdade. A autoridade. Isso mesmo. A autoridade do pai, ao falar isso para ele, também é importante. Muitas vezes nós ouvimos coisas negativas de quem nós damos autoridade. E nesse momento, ele buscou a autoridade do pai nessa crença positiva que o pai fala para ele. Então, são duas coisas que eu acho muito importantes: o momento presente e viver a autoridade que ele ancorou para ele como sendo algo que o traz para o futebol. E quando você passar da linha branca, você sabe que ali dentro só tem futebol. Vale para todos nós em todos os momentos. Quem é nadador sabe que a hora que o apito que entrou na piscina, que a cabeça entrou, foi para a água, ali só tem
natação. Ali só tem você e a água. Tudo que a gente está Quem falando trabalha antes, com né, essa área? do reeducar, né? Porque a gente tende, no primeiro momento, a amplificar o sofrimento. E eu adorei essa metáfora, né? essa imagem aí. Cruzou a linha, é futebol. Isso serve para tudo. Né? Na hora que Aliás, falta muito isso nos nossos jogadores, né? Na verdade, equipe também, o detalhe do futebol aqui que ele fala, ele não entra sozinho em campo. Ele entra e aqui no Brasil parece que é tudo colocado em cima de uma pessoa só. Então, aquela uma pessoa é a dona do bem e do mal. Se ela não julgar, o país não ganha. Se ela julgar, pode ganhar. Eu acho que a falta do controle emocional é uma coisa que eu vivo batendo, eu sempre digo isso, infelizmente é muito triste você ficar verificando de novo a mesma coisa. Eu volto a dizer aqui, o esporte brasileiro como um todo precisa de um treinamento de gestão emocional. As pessoas, se está tudo bem, elas vão numa ênfase numa coisa que está errado também, né? Você tem que controlar, você vê que o pessoal lá não perde a cabeça à toa, uma vez ou outra, né? Mas de uma maneira geral, as pessoas são profissionais. Passou da linha, é futebol, é foco. O que eu vejo aqui é que quando emocionalmente acontece alguma coisa que os atletas, não só do futebol, tá? Muitos não estão esperando, ocorre uma coisa chamada sequestro emocional, vai embora tudo, entra tudo aquilo ali. Eu fico vendo as entrevistas, eu chamei a atenção de todo mundo aqui na minha casa, que você viu entrevistando tal, e o jogo de amanhã? O problema é a ansiedade desse jogo que vai ser difícil, e a dificuldade e a ansiedade que todo mundo experimenta. Como assim? Né? Uma coisa é você saber o que vai acontecer lá, mas você não pode entrar assumindo, pressupondo que há uma dificuldade, ela é inevitável, ela vai acontecer, e ninguém pode fazer nada por isso, porque é isso que eu vi nas entrevistas, em várias entrevistas. Né? Uma coisa é você reconhecer o adversário, saber o que está acontecendo lá, eu acho importante, mas outra coisa o problema é a ansiedade que bate, e aí a gente fica, ou seja, a gente quem cara pálida. Né? Você tem que dizer, não, existe uma dificuldade lá, mas nós vamos botar o foco, nós vamos construir um resultado. Isso não é discurso emocional de um atleta profissional. E não é só no futebol, não. Né? Quando a coisa sai do esperado, a pessoa emburrece e faz erros que não cometia nem lá nos 9 anos de idade, tenho certeza. Né? Bom, Então, gente, agora, né, essa parte nossa da carta aí, ela terminou. Tem que falar outra vez sobre o TV Blogging Family, que é para as pessoas se inscreverem lá, porque todas as pessoas que se inscreverem lá, as 100 primeiras pessoas, vão ganhar uma espécie de um micro-coaching comigo e com a Dionara, vão ganhar 3 sessões em grupo comigo e com a Dionara. Seriam 3 sessões para elas poderem desenvolver alguma meta, alguma coisa que elas estejam, uma meta que vai se transformar em alguma coisa mais, né? Então, elas têm que se inscrever. Como o blog, esse blog é um lançamento, seria um prêmio de lançamento do blog. As 100 primeiras pessoas que se inscreverem, eu e a Dionara vamos dar um micro-coaching em grupo. Tá? Então, mas a gente vai esperar ter essas 100 pessoas, tá? Nós vamos esperar formar as 100 pessoas e só após isso é que nós vamos estar fazendo esse trabalho aí. Portanto, convide outras pessoas a se inscreverem. Lembra de acionar aquele sininho que tem lá do lado direito, lá, porque aquele sininho é que vai te lembrar que tem um vídeo novo entrando, tá? E tem essas 3 pessoas. Você tem alguma pergunta? Também, é isso que eu ia perguntar também, se alguém tem alguma pergunta. Nos chats aí, se tem alguma coisa interessante. Tem alguma coisa aí, Dionara? Ruvian, tem alguma coisa? A gente falou tanto também, né? Catarina, o pessoal tá com dúvida. Lá no YouTube, se você puder colocar lá o link para o Coach Family, lá no YouTube do André Pérsia.
Eu vou colocar em todos os, depois que a gente terminar aqui, eu vou colocar o link em todas as páginas que eu tenho, nas páginas que são minha, do André e da Dionara. Tem esse link também, quando eu fiz a propaganda dessa live aqui, esse link está lá, tá? Esse link de acesso está lá. O nome é TV, Blogging Family, tudo junto. E eu vou recolocar lá outra vez nos comentários, tá? E tem alguma pergunta aí, Ruvian? Tem pergunta. O Ronaldo perguntou se a PNL tem a ver com a lei da atração. Não, você está certo, tá? A gente fazer esse tipo de pergunta, né? Na verdade, a lei da atração é uma maneira de você pegar alguns pontos que tem a ver com a PNL e apresentar de uma maneira um pouco mais fácil. Só que a pessoa ela tem outros objetivos, outras coisas. A lei da atração a coisa tem influência da PNL muito forte, mas não é PNL, né? Mas pega muita coisa da PNL. Tem muito a ver com incentivar com que você ponha resultados na sua cabeça e antes de ter, deseje-os ter fervorosamente, como se eles já estivessem acontecendo. Isso é consistente com a questão da visualização criativa, com a questão de você colocar o foco no que você deseja, naquilo que você quer construir antes. E, inclusive, de acordo com o Joe Dispenza, né, do placebo, pessoas se curam de doenças assim. Antes delas se curarem, elas se veem curadas, felizes com a vida mudada, e aquilo começa a virar verdade dentro delas. Então, a lei da atração é uma coisa popular, feita para vender livro, mas que pega alguns princípios que têm a ver com essas coisas todas que a gente estuda. Ok. O Farley, ele perguntou, na verdade ele perguntou para mim, né? Mas eu gostaria de saber de você se você faz realização de palestras em eventos. Sim, com certeza. Faz Eu só, também. então, A gente faz aí, eu, Dionara, Catarina, todos nós aqui, nós fazemos sim. Né? ok. Então, o Farley aí, se quiser, só entrar em contato com o André ou com a Catarina, que eles dão mais informação. Dionara também. Dionara também. Bom, acho que aqui é isso. Não sei se tem mais alguma pergunta aí. Tem algum aí, Dionara? O pessoal do Face aqui tem alguma coisa que queria saber? É porque acho que nós cobrimos tudo também, né? Então acho que vamos... E o André, a gente tinha prometido também que você ia fazer uma linha aí com as pessoas, né? Nós vamos fazer juntos, né? Ok? Ok. Então, eu vou pedir que todos aqui, tanto aqui quanto aqui, fechem os olhos e respirem profundamente. Né? Cuide para que vocês não sejam perturbados por uns 10 minutinhos aí para a gente poder fechar o processo. E eu vou liderando e vocês vão seguindo junto comigo. Tudo que vocês têm que fazer é relaxar, se soltar e abrir a mente para alguma coisa boa, positiva, saudável. Lembre-se de um momento onde você já relaxou, onde o corpo relaxa, a mente relaxa, e você, inconscientemente, experimenta uma mudança significativa. Cada vez mais significativa, isso. Relaxa. E na medida em que você vai nos ouvindo, eu quero que você comece a imaginar que você vai descendo degraus de uma escada. E a cada degrau que você vai descendo, vai ser cada vez mais fácil relaxar. Cada vez mais soltando, relaxando. Eu vou contar 3 a 0. E a cada número que eu for contando entre 3 e 0, você vai chegar num estado mais profundo. Mais profundo da mente. Então vamos 3, 2, Isso, assim. 0. E eu vou pedir que você veja na sua mente alguma coisa que você deseja para você. Eu sei que você deseja coisas para você. E eu quero que você, na sua mente agora, nesse momento, traga uma imagem de alguma coisa que você deseja. Cada vez Você vai ser um lugar melhor. Na medida em que você assim, nesse lugar especial, tendo esse resultado específico. muito Não precisa especial. de uma coisa específica para uma finalidade.
Mas mesmo assim, como isso contribui para que você construa, cocrie com o universo um lugar melhor? Quais são as coisas mais na importantes sua mente tudo aquilo como você pode que motivar você pode, aquilo que você pode criar. Você pode fazer mais. e qual é a contribuição única que você pode fazer Você nesse contribui mundo ainda mais. tornar-se um lugar melhor? Quais são as coisas que motivam você e trazem um propósito maior para você? Isso. Mas, e o que você escolhe Sim. fazer para se preparar? O que você escolhe fazer? E o tipo de pessoa que você se torna agora? Você se torna cada vez mais E eu vou pedir que você melhor. agora comece a ver numa tela de cinema grande, colorida, aquilo que você deseja, enquanto inescapável, inevitavelmente você vê, ouve, sente agora, onde lá já, isso que você deseja torna-se realidade. Eu vou perguntar para você o que depende só Cada de vez de mais. mais Só ninguém de para você você. obter isso que Só você de você, você vai criar isso agora põe o foco naquilo que sempre, você com foco Sabe? naquilo que você que você vai criar. você não quer, mas o que você quer. E o que depende só de você para você Só de começar, você, só iniciar, de você. continuar, executar, para que isso aconteça neurologicamente, na sua estrutura, Aconteça na sua vida agora. nesse instante. Aconteça. Quando hoje eu pergunto para você, é um bom momento para você começar Isso. a isso, a colocar isso em prática? Com quem, como, de que forma? Como Os primeiros você passos vai fazer? levam Quais naturalmente são ao os resultado passos que você deseja, que você vai dar que você para quer, que isso que você deseja? Como pode ser divertido, isso assim, interessante traçar esse caminho, interessante, buscar isso que você deseja do seu jeito. gostoso, Como é a sua marca prazeroso, registrada, o seu jeito de ser? Como é a sua sua forma forma, para buscar, para seu criar jeito, o que você deseja para você? como você Do seu jeito vai ser pode mais divertido, fazer mais e criar mais recursos você vai ter Você sabe. cada vez verdade, mais. os talentos, Sim, quais as coisas que dentro de você autorizam conscientemente, que fazem com que você responda conscientemente, criando esse resultado isso, que você deseja agora para você. sim mesmo. E na medida em que você se percebe fazendo tudo isso, note, Você sabe. imaginando-se lá já no futuro, isso traz o que para você? Tudo agora, Como você, enquanto pessoa, na sua identidade, se fortalece, sim, sabendo que existe um propósito maior, que é maior, assim uma mesmo, contribuição única da sua parte. cada vez Quem é a mais. pessoa que você pode ser e se tornar? Quais capacidades você tem e por que você merece esse resultado? Você merece, Por que você merece? você pode, você merece, você é O que capaz. você acredita que te permite e autoriza a construir esse resultado que você deseja na sua vida? Construindo cada vez melhor. Isso tudo Então, que você praticar isso que você acredita. pode Como ser ser congruente com isso que você acredita cada vez mais. muito Consciente. sim, Isso. O que é importante sobre construir esse resultado já? Parou para pensar nisso? Agora. O que existe de importante sim, e como isso é importante
e congruente com as outras coisas que também são importantes na sua vida. É como essa coisa é importante, esse resultado é importante. É congruente com outras coisas importantes. E ainda sobre o que é importante, o que é mais importante do que os problemas e os desafios que você ainda está enfrentando? O que é mais importante Muito mais agora importante para do que você, todas essas coisas passageiras que vão passar. e ser, e E quais os talentos, os recursos que você põe em prática para realizar tudo isso? talentos E você já tem, plenamente para fazer acontecer. recursos que estão dentro de você agora, Ações dos ambientes onde você vive, trabalha, talentos, serão esses recursos, fundamentais para realizar a mudança. realizar a mudança. E todas as noites, enquanto você dorme no sono profundo, repara, todas as noites você continua, leva em consideração, inicia, ativa tudo que pode fazer, siga bom. E quando lá já no futuro agora você não tem vão resistir, experimentar a mudança toda vez que você respira, perceba no seu corpo onde é mais forte um sentimento bom, positivo sobre poder ser capaz e merecer. Onde você sente alguma coisa que tem direção. Você merece, você é capaz. E aumente isso cada vez mais. Aumente, 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 aumente. Sentindo, respirando, sentindo. Sim. E eu vou fazer uma contagem de 0 a 5 a cada número você vai saindo desse estado, enquanto lá já nesse presente, você inconsciente se dá e responde com coisas que levam você para isso que você deseja. A cada número que eu for contando, você vai sair desse estado. Quando eu contar 7, instalar 2 vezes, você vai abrir os olhos, sentir isso muito bem. Esse é um exercício que nós usamos, PNL, alguma coisa sobre hipnoterapia e tal, para turbinar isso que existe aí dentro de você. Então, vamos 0, 1, respire profundamente, saindo desse estado. 2, mais uma respiração. Tente vão resistir, tente vão, espalhe isso por você, isso, respire, sinta muito bem. 3, saindo desse estado, muito bem. 4, 5, abra os olhos e viva a vida que você pode, é capaz e merece ter. Né? Eu sugiro que todos nós aqui, agradeço vocês do Face, vocês aqui do YouTube, vai ficar tudo disponível para vocês poderem ver, rever. Né? Nós, eu, Catarina, Dionara, vamos colocar aqui todos os nossos contatos. Né? Todos nós trabalhamos como coaches, terapeutas, hipnoterapeutas, nós fazemos várias coisas diferentes, né? Online, presencial, Dionara em Brasília, Catarina no Rio de Janeiro, Dionara também em Brasília e no Sul, quando ela está lá, né? Eu no Rio de Janeiro, em Niterói, mas também online. Então, todos nós vamos botar aqui tudo isso, né? Eu vou me despedir, então, de vocês daqui, passar para elas, agradecer de novo a audiência maravilhosa, o debate e, principalmente vocês, Catarina, Dionara, obrigado pela riqueza com que vocês contribuem para esses debates. Roviano, muito obrigado pelo apoio aí que você está dando para a gente aí nesse processo. Então, passo a bola para vocês aí. Eu agradeço também, agradeço a presença de todos no YouTube, agradeço a presença de todos no Face também. Vou colocar lá esse vídeo lá nesse canal novo, né? E volto também. Novamente reitero, né, que as pessoas vão lá, se inscrevam na página, para a gente formar o mais depressa possível essas 100 pessoas, para que com a Dionara possamos fazer esse trabalho que a gente quer fazer. Foram sorteados. Eu quero avisar para todas as pessoas, os primeiros 100 que se inscreverem no TV Blogging Family, os 100 primeiros, é só se inscrever, gente. Assim que fechar 100, a gente entra em contato com você e já marca a data do nosso
nas nossas sessões de coaching, tá bom? Então, que tem essa pergunta aqui no chat. É só se inscrever? Sim, é só se inscrever. Escreve lá e a gente vai deixar também os contatos para você se inscrever. Seja muito bem-vindo. E estamos lá. Boa noite a todos. Até a Ruviá, próxima. Ruviá, Obrigado mais uma Ruviá. vez pela audiência maravilhosa. Passa a Obrigado bola pela pro oportunidade. Ruviá. Obrigado pela oportunidade. A live foi sensacional. Gostei muito da live. O pessoal também gostou, compartilhou, comentou. Então, a gente está no caminho, está fazendo um ótimo trabalho. Eu trabalho com coach e hipnoterapia também, né? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, é fianfabrim.com. E nos vemos na próxima live. Um abraço grande para todo Próxima. mundo. Boa A noite. gente fala. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell